igreja, que também vai compartilhar daqui a pouco alguns avisos com vocês, conosco. Obrigado, meu bem. E é um motivo de muita alegria do que a gente está vivenciando ao lado do Senhor, experimentando, tanto nesse mês, quanto ainda vamos experimentar no decorrer, ainda temos mais 2 semanas sendo ministrados, voltado a como acolher, direcionar e consolidar vidas para Deus. E eu quero orar com você, o desafio é esse, que nós possamos dedicar tempo, orando pela nossa juventude, que dediquemos esse tempo de qualidade, porque é fundamental. Nós carecemos da oração dos irmãos, precisamos, é fundamental. E eu gostaria de dedicar um tempo para que a gente ore por isso nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por cada irmão que se reuniu aqui, que veio buscar ouvir a sua voz, que veio adorar o teu nome. Pai, que o Senhor esteja com cada um destes irmãos, porque eles não estão aqui por acaso, eles estão aqui porque o Senhor quis que eles estivessem aqui. O Senhor tem propósito para eles, o Senhor tem algo a falar. Pai, eu quero te agradecer pela juventude dessa igreja, eu quero te agradecer pela juventude da minha denominação, Pai. Obrigado porque sei que são homens e mulheres, jovens, buscando a tua vontade, buscando te conhecer. E mais, buscando apresentar o Senhor àqueles que não o conhecem. Pai, o quanto isso é importante. Nós precisamos, Pai, nos desafia nesse ponto, e que a tua igreja, em nome de Jesus, sejam intercessores, Pai. Sejam pessoas dedicadas em oração, para que isso avance, para que o anunciar do Evangelho aumente, e que para que vidas conheçam a verdade que transforma realidades, a verdade que constrange corações dos seus pecados, a verdade que mostra o caminho e a vida. Essa verdade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por ter enviado o seu Filho para morrer naquela cruz no nosso lugar. Pai, são muitas boas notícias e nós não podemos ficar calados. Nós não podemos nos omitir. Fala conosco nessa noite, é o que eu peço em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós vamos meditar. Eu não sei se você veio na parte da manhã, foi feito esse desafio porque seriam sim 2 mensagens distintas. Mas se você não esteve aqui pela manhã, eu recomendo a você fortemente que procure no YouTube a live da parte da manhã, porque o nosso irmão Henrich, meu colega de faculdade, seminarista, que está estudando teologia voltado ao trabalho pastoral, está fazendo e desempenhando um trabalho através da PIB de Curitiba, fazendo evangelismo nas ruas, impactando pessoas. Gente, testemunhos tão preciosos nós ouvimos nessa manhã, coisas provindas do alto do Senhor. E isso se dá porque uma geração, um povo, decidiu largar o conforto do seu lar, largar a tranquilidade de poder desfrutar de um sábado, de uma sexta-feira à noite, para poder anunciar a verdade do Evangelho, onde pessoas estão indo para a balada, onde pessoas estão vendendo droga, onde pessoas estão no mais afundado na lama do mundo. E as pessoas estão lá, esses servos de Deus estão lá se dispondo, na verdade, se dispondo a anunciar a verdade eterna. Foi precioso, recomendo a você, nós iremos encaminhar também no grupo da igreja o link para que você escute e seja ministrado. E nessa noite, apesar da gente mudar um pouco a temática, nós ainda vamos falar sobre o direcionamento que Deus tem para nós. Porque o Senhor tem algo claro a falar conosco nessa noite. E eu quero meditar com você na palavra de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, acesse ou pegue, dependendo se é um aplicativo ou se é a Bíblia física, e abra no Evangelho, na verdade, de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 36 em diante.
Confesso aos irmãos, esse é um dos textos que mais falam profundamente o meu coração. Esse texto, eu ouvi um pastor querido ministrando a respeito desse texto. Sempre eu tinha lido passando o olho, né? Nossa, esse texto de Lucas capítulo 7, existem várias perícopes, trechos, onde Jesus está fazendo várias coisas. Ele está curando, ele está abençoando pessoas, ele está desafiando seus discípulos. Esse é o contexto desse capítulo. E dentre essas histórias, nós temos essa que nós vamos ler essa noite. E depois dessa ministração, eu enxerguei esse texto com outros olhos. E ao fazer a minha devocional, ao fazer a minha leitura no livro, no Evangelho de Lucas, eu sou constrangido por esse texto. Me lembro praticamente as lágrimas de tão forte, tão bonito e tão desafiador que é viver o que esse texto nos mostra. Eu quero ler esse texto com você, estou lendo na versão NAA. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco, feito de alabastro, cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu: penso que é aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui, em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você, que os muitos pecados dela já foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Quero orar novamente com você. Pai, obrigado. De antemão, Pai, porque esse texto é precioso demais. Pai, quantas lições é possível de extrair com esse texto. Quantas aplicações. Senhor, nós vamos nos concentrar em uma. Nos ajuda, Deus, a ter tal compreensão da Tua palavra que seja algo que permaneça. Que quando, Pai, cada um dos meus irmãos abrir esse texto novamente, quando eles ouvirem um sermão a respeito desse texto, eles possam lembrar: eu lembro, eu sei uma aplicação desse texto para a minha vida. Eu sei o que o Senhor quer para mim com esse texto. Em nome de Jesus, agradeço pela vida de Lucas, que compilou esse texto com tanto carinho e que chegou até nós. Obrigado pela Tua palavra, Senhor.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Eu quero contextualizar você. Jesus visitou um fariseu. Olha, Jesus ele não tinha inimigos necessariamente, não tão declarados assim, né? Mas, se tem algum povo que chega perto disso, naquele tempo, é o fariseu, que lutava contra o anúncio do evangelho e queria dar um jeito de se livrar de Jesus. Mas existiam alguns que até estavam curiosos, querendo saber, não, mas o que ele está dizendo aí? O que ele está falando? Que mensagem é essa que ele está trazendo? Né? Nós temos um exemplo no Evangelho de João, de um homem chamado Nicodemos, que é um homem que chamou Jesus para conversar, e eles tiveram uma conversa, e de fato Nicodemos ele estava curioso, sabe o que está acontecendo? Você encontra esse texto em João capítulo 3. Ele estava, o que está acontecendo? Como é que é essa mensagem? Como é que se dá esse evangelho? Como é que funciona? E era uma curiosidade genuína, ele queria saber. Né? Ele queria. Nós temos aqui Simão, que também é um fariseu. E nós não sabemos muito bem a intenção de Simão quando ele realizou esse convite. Nós não chegamos a saber, ele estragou tudo antes da hora, de saber se ele queria coletar alguma informação para talvez trair Jesus, ou se na verdade ele estava assim como Nicodemos, curioso, querendo conhecer mais a respeito do que Jesus falava. Mas uma coisa é certa, ele já estava com alguns preconceitos bem pré-estabelecidos no seu coração. E eu quero conversar com você sobre 4 princípios que nós iremos extrair desse texto. O primeiro, meus irmãos, é estabelecer quem são essas pessoas presentes nesse texto. E nós vamos falar sobre 3. O nosso mestre, Simão, esse fariseu, e a mulher pecadora. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, e que vocês guardem no coração quando lembrarem desse texto, é a ousadia. Isso está lá no versículo 37 e 38. Acompanha comigo, porque nós vamos revisitar esse texto com frequência. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Essa mulher, ela não devia estar lá. Veja bem, é uma casa, é um ambiente privado. Ele chamou Jesus para jantar na sua casa. Mas aquela mulher não deveria estar lá. É invasão de propriedade, praticamente. E, convenhamos, uma mulher numa situação onde ela sabe que ela faz as coisas de forma equivocada, que vive uma vida torta, que não está de acordo com o caminho, toma decisões ousadas. E como está o coração dessa mulher? Pense comigo, se coloque no lugar dessa mulher. Como está esse coração? Meu Deus, ele está lá. Eu sei que ele está lá, eu vi ele entrando junto com o fariseu naquela casa. Mas será que eu vou conseguir ver ele de novo? Será que eu vou encontrar ele novamente? Será que eu vou ter essa oportunidade? Porque agora eu tenho. Mas não é falta de educação? Será que não vai ser errado? Será que eu vou ser repreendida? Esses medos são genuínos e podem ter passado no coração dela. Você, querido, vai enfrentar medos. Vai passar por situações onde você vai se perguntar, eu devo fazer isso mesmo? Eu sei que vai gerar uma aproximação dessa pessoa de Jesus, mas e o que pode acontecer? Ousadia. Essa mulher foi ousada. E ela decidiu entrar naquela casa, mesmo sendo uma quebra de tabu, uma quebra de preconceitos. Olha, o fariseu não demorou nenhum momento para já perceber qual que era a raiz daquela mulher, quais eram as coisas no qual ela tinha vivido. Ele notou rapidinho. Então, ela já sabia disso, possivelmente.
com que olhar ela ia ser vista. Mas ela não se importou com isso. A decisão dessa mulher não foi mal pensada. Ela foi uma decisão ousada. Ela estava disposta a pagar um preço. E quando falamos do reino de Deus, nada volta vazio quando nos sacrificamos pelo reino do nosso Deus. Existem muitos lugares onde nós não queríamos estar, ou situações que, se a gente pudesse, a gente passaria, deixaria para a próxima. Mas o Senhor nos chamou não para pegar atalhos. Ele nos garantiu que não passaríamos por dificuldades e tentações, tribulações que com Ele nós não pudéssemos suportar. Nele nós encontraremos a ousadia necessária para fazer a vontade dele em nossas vidas. O segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é o arrependimento. Isso se encontra no versículo 39 ao 43. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia o tipo de mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E como eles não podiam pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Sem arrependimento, aquela mulher não estaria ali. Mas agora eu quero mudar os holofotes. Eu gostaria que nós nos concentrássemos para o dono da casa, para o anfitrião, a pessoa que estava recebendo Jesus. Porque desde que ela entrou, tenha por certo que ele não gostou nada. Ele conhecia minimamente a história para saber da história daquela mulher, para saber o passado dela. Então Jesus conta essa parábola. E essa parábola, ela é muito simples. E mesmo assim, às vezes a gente consegue fazer confusão dela. A parábola da perdão da dívida dos 2 credores fala da pecadora e do fariseu. De mim e de você. Diferente do que a palavra se refere, o que Jesus está usando é o dinheiro ali, os denários, para representar arrependimento. Aquela mulher representava 500 moedas. Então, quando perdoada, meu Deus, que alívio, que paz, mas quem tem 50? Jesus não está falando sobre quantidade de pecados, eu quero que você guarde isso. Jesus não está falando sobre quantidade de pecados. Jesus está falando sobre consciência da culpa. Essa mulher tinha consciência do que ela fez. Essa mulher era culpada de pecados carnais. Simão tinha pecados de espírito. Essa atitude crítica e esse coração duro fizeram com que ele nem entendesse o que Jesus estava tentando compartilhar. Muitas vezes eu e você temos a lente de que precisamos resolver coisas pontuais para solucionar problemas pontuais. Então, eu preciso resolver o meu problema com mentira. Então, por isso eu vou à igreja. Eu preciso resolver o meu problema com fofoca. Ih, rapaz. Eu preciso resolver meu problema com a bebida, com a pornografia. E ponto. É isso. Eu preciso disso. Era essa obra que eu precisava. E agora está tudo bem. E se essa é a sua mentalidade, se é assim que você pensa, está tudo bem desde que seja a sua primeira vez vindo nessa casa de oração.
Porque o que o Senhor espera, o apóstolo Paulo nos trouxe em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não precisa abrir, porque diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você foi chamado e convocado ao arrependimento, não parcial, não em um problema local, mas no total. E nessa mudança total, renovar toda a sua mente, pois agora é nova criatura em Cristo. E esse homem, Simão, ele não entendeu isso, com certeza ele não entendeu. E ao invés de apreciar um arrependimento, uma mulher se entregando ao Senhor, se arrependendo, ele não entendeu nada. Eu e você precisamos de um coração arrependido, consciente que deveríamos 1000 denários, mas graças ao nosso Deus nós somos perdoados e continuamos sendo diariamente. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, e diga-se de passagem, talvez tenha sido um dos pontos centrais para a escolha desse texto, se dá na visão, do versículo 44 ao 47. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, e a quem pouco se perdoa, pouco ama. Dando um pouco mais de contexto daquela época, de como eles andavam, de como eles viviam, né? Naquele tempo, meus irmãos, não tinha Nike para usar no pé. Os irmãos mais antigos não tinha nem o que chute. Era sandália. Sandália e andar. Gente, aquela região é uma região muito arenosa, tem muita areia. Então, é sujeira, pensa nos pés cascudos. Acontece, é a vida, é o contexto daquele pessoal. Então, aquela mulher chegar e ter esse gesto de tanto carinho e de tanto amor, mostra que ela não estava ligando mais nem um pouco para a aparência, para como seria bonito, talvez, fazer o gesto, seria interessante, não, seria emocionante, não seria. Esse nem é tanto ponto, porque eu quero que vocês foquem em outro. Simão, você está vendo essa mulher? Esse ponto voltado à visão, ele foi talvez o ponto que, quando eu escutei essa ministração pela primeira vez, eu me emocionei muito forte. Simão, você está vendo ela? Você está preocupado com tanta coisa. Você está preocupado com o passado dela, com as situações que ela viveu, com o quanto ela talvez não deveria estar aqui, mas você está enxergando? Existe aqui um ser humano. Você está vendo essa mulher? Você está preocupado com o pecado, no quão condenável ela é, mas Simão, me diga uma coisa, você está vendo essa mulher? Meus irmãos, é por isso que Jesus brigava tanto com religiosos. Tem sido abraçado uma cegueira espiritual.
a cegueira do indivíduo, criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Mas ele não conhece ainda Jesus. Sim, mas ele ainda é criação de Deus. Nós precisamos enxergar as pessoas. Nós precisamos vê-las. Quando o mundo decidiu que não quer mais enxergar aquelas pessoas. Quando você, na intenção do seu coração, já desejou parar de ver aquela pessoa. Meus irmãos, eu falo isso com, talvez, algo que seja como apontar um dedo e ter 3 de volta para mim. Eu já passei por isso. Eu já fiz isso. Eu já causei isso com alguém. Não, esse aqui eu gosto mais, esse aqui eu tenho mais familiaridade, é mais conveniente, então eu quero falar do amor de Jesus para essa pessoa, eu quero tentar evangelizar essa. Não, essa aqui é meio chata, não, essa eu não quero. Deus foi lá, me constrangeu, e era aquela pessoa com quem eu tinha que falar do amor de Jesus. Passei carão, passei vergonha. E hoje, quando eu escuto essa pessoa falando o que Deus fez na vida dela, eu me encontro constrangido, porque eu poderia ter feito mais, mas eu me omiti. Mas a obra é do Senhor e graças a Ele, não é minha, mas eu perdi de ser um participante da obra do Senhor maior, porque eu decidi ser como Simão na vida dessa pessoa. Simão, você está vendo essa pessoa? Não, Senhor, eu não quero ver nesse momento. Que o Senhor nos constranja, que nós não passemos por isso, que nós não causemos isso na vida das pessoas, que elas possam ser enxergadas, quando elas entrarem dentro dessa igreja, que elas possam se sentir vistas, observadas, amadas com o olhar dos irmãos, amadas com o nosso olhar. Nosso colega de trabalho, da faculdade, nosso vizinho, a moça ou o moço da panificadora, aquele frentista que você abastece o carro, o atendente de supermercado que você costuma dar o bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem visto essas pessoas? Você tem olhado para elas com essa lente de que elas precisam saber do amor de Jesus? De que elas precisam ser observadas para além, porque, meus irmãos, para oferecer bom dia, boa tarde, boa noite, muitos estão dispostos. Mas para olhar no olho, para perguntar, você está bem? Como quem de fato quer saber, não de quem espera que não se responda. Isso é caminhar uma segunda milha. Essa semana, se vocês têm vivido PGMs e têm enfrentado dinâmicas diferentes, é minha culpa, me coloco aí como o elaborador delas, e tenho notado algumas coisas muito especiais, algumas coisas que são maravilhosas e que a gente vai testando e vai descobrindo o que tem no coração das pessoas, e a gente vai vendo, e aí? Por exemplo, dessa semana foi sobre gerar acolhimento no coração das pessoas que estão visitando a nossa igreja. Separamos em 2 grupos do PGM, quem seriam os visitantes e quem seriam aqueles que abordariam os visitantes. E foi uma experiência muito marcante, porque um grupo ficou daqueles que não queriam fazer isso. Não, recepcionar, não, isso não é comigo, isso é responsabilidade de outra pessoa. Isso eu deixo para o pastor, isso eu deixo para quem está na recepção, mas não é minha função. Como não é sua função? É a função de todos nós, é o sacerdócio universal. Você foi chamado para falar do amor de Jesus. E se, não, mas eu não tenho tanta convicção disso. Então talvez você não tenha entendido o grau dessa notícia, porque você foi do inferno ao céu. Se isso não é uma motivação para você compartilhar essa boa notícia, alguma coisa deu errado no meio do caminho, não é possível? Então você precisa compartilhar, você precisa ter vontade de falar a respeito disso para a pessoa. E ao fazer, e não só vindo de um lado, vindo só desse grupo que não queria compartilhar, o outro também teve dificuldade, eu pedi para gerar um acolhimento, e na prática o que veio foi um panfleto de programações.
Não, porque você tem que vir porque tem culto disso, e de manhã tem isso, e para você é melhor de manhã ou de tarde? Tá, programações são bênçãos? São bênçãos, graças a Deus, porque aqui, nessa igreja, eu posso dizer por aqui, que fazemos pensando na glória de Deus e para que os irmãos cresçam em comunhão, em crescimento espiritual, ouvindo a palavra de Deus. Isso é claro. Mas esse acolhimento é isso aqui. Simão, você vê essa pessoa? Você está observando ela? Você está observando o que ela está vestindo? O que ela gosta? Se ela usa brinco? Elogie. Nossa, que brinco bonito. Nossa, eu vi que você está com uma camisa diferente. Que bonita essa camisa. E gerando como se você se importasse com aquela pessoa. Tanto que a Ana, uma das nossas participantes do PGM, fez isso com a Bia. E eu falei, glória a Deus. Ela está olhando a Bia, ela está vendo, ela está se importando. Nossa, ela começou a conversa falando, nossa, que bonito o seu cabelo. Você faz alguma coisa para deixar ele assim? A Bia, não, ele é assim natural. Ela, nossa, mas que bonito. Para deixar o meu eu tenho que fazer isso. E nisso se desenrolou uma conversa. Mas por quê? Porque ela não só falou sobre programações, ela não parou só num sorriso acolhedor, ela fez mais, ela se importou, ela olhou para a pessoa. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser esse canal de quem olha para as pessoas, as enxerga como seres humanos, como importantes para nós, para que então entendam que elas também são importantes para Deus. Por último, meus irmãos, e talvez mais desafiador, o perdão. Leremos do versículo 48 até o fim. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. E perdão, assunto difícil, assunto complexo. A mulher conseguiu muito mais do que queria, com toda certeza. Ela procurou oferecer uma adoração genuína, com aquele perfume. E ela conseguiu o perdão de Jesus e a sua bênção. Viu? É isso que eu quis dizer. Quando aquilo que você faz para o Senhor com o seu coração não volta vazio, pelo contrário, vem dobrado. Quando a intenção é adorar esse Deus. Essa mulher conseguiu muito mais do que ela queria. Não tem como crente não perdoar. Você é crente? Tem que perdoar. Não tem outra resposta. Sabe aquele cidadão, aquele fulaninho, para ficar mais... que você estendeu a mão, abraçou, ajudou, e hoje é seu inimigo, declarado, só te dá dor de cabeça. Tem que perdoar. Esse Jesus perdoou o que havia de imperdoável em nós. Se nós retemos perdão, nós não entendemos o amor de Jesus e o seu perdão. E seremos assim como Simão, o fariseu. Eu já fui esse Simão fariseu, compartilhei isso com vocês agora há pouco. E eu oro pedindo a Deus para não agir nunca mais como esse homem. E que Ele me quebrante. E eu procuro estar aos pés de Jesus como essa mulher perdoada. Muitas lutas com a compreensão de como se dá esse perdão existem, de fato. Como é possível, sendo que eu já fui desrespeitado, eu já fui magoado, eu já fui maltratado? E quando eu ouço isso, um pastor amigo deu um exemplo que marcou profundamente o meu coração.
Eu quero que você feche os olhos brevemente. E eu quero que você tente imaginar essa cena. Essa cena se dá numa casa. E uma moça de 12 aninhos estava brincando nessa casa. A brincadeira acabou parando na cozinha, enquanto a mãe fazia almoço, fritava algumas coisas, enfim. E sem querer, essa moça esbarra no fogão. E um óleo fervente cai sobre o seu antebraço, quase inteiramente. Essa menina ela acaba com uma queimadura de 3º grau e vai parar no hospital. Aquilo queima todos os graus da sua pele, todas as camadas, e gera uma ardência enorme. Após receber alta do hospital, essa menina se depara com uma dor maior, talvez, do que aquela. Porque agora, todas as dinâmicas do seu dia a dia, ela vê que ela precisa usar esse braço. De brincar ao ir ao banheiro, essa dor se tornou cotidiana. Então ela percebe que a partir da 2ª semana, começa um processo de cicatrização, gerar algumas casquinhas, enfim, e ela intencionalmente arranca, porque ela acha feio o processo da cicatrização. Mas quando ela faz, volta a doer. E demora mais e mais para sarar. Mas, pelo menos, os remédios para a dor diminuíram. Já na 3ª semana, essa menina repara que a sua pele não ficou igual à outra, já não é mais parecido. E os médicos informam ela que nunca mais vai ficar 100% igual. Então, na 4ª semana, essa menina consegue tocar no seu braço. E quando ela toca, já não dói mais. O perdão e o processo do perdão não é esquecer, é lembrar do que aconteceu e não doer mais. Você toca no seu passado, você toca nas situações que você vivenciou e já não dói mais. Fica assim o alerta na nossa mente para não repetir talvez a decisão de brincar perto do óleo, de não se aproximar de coisas que nós sabemos que vai nos magoar, mas o braço curou, a ferida cicatrizou. Esse é o processo do perdão. É tocar sem doer. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a liberar perdão. Um perdão consciente de que nós lembramos daquilo que nós vivenciamos, das dores, das dificuldades, mas tocamos e graças ao poder de Cristo Jesus, não dói mais. Ele sarou, Ele curou. Que essa noite, em nome de Jesus, seja noite de liberar perdão. Que nessa noite, em nome de Jesus, seja noite de olhar para as pessoas. Que você possa enxergar familiares que talvez você desistiu de olhar. Familiares que talvez você desistiu de perdoar. Amigos, família, parentes, colegas. Que o Senhor trate o nosso coração. E que possamos, em nome de Jesus, com ousadia, apresentar um coração arrependido, que agora enxerga o outro e libera perdão. Senhor, estamos aqui nessa noite tão alegres, tão felizes, porque, Pai, nós não sabemos nem o nome dessa mulher,
mas a sua atitude ecoará até a eternidade. O gesto de adoração de uma mulher que vivia uma vida inteiramente torta, mas que quando o conheceu, entregou tudo, será alvo de ministração, de geração em geração, como tem sido até agora. Deus, obrigado por isso. Obrigado, Pai, porque não importa de que situação o Senhor nos tirou, o Senhor nos ama e tem mudança para as nossas vidas. O Senhor nos ama e quer nos tirar dessa situação. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pela minha igreja, por essa juventude, e clamo ao Senhor que o Senhor nos direcione no processo de gerar acolhimento na vida das pessoas, no processo de enxergá-las. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos. E que aquilo, Pai, que agora nós vemos intencionalmente, as pessoas no qual nós vemos intencionalmente, o Senhor possa nos responsabilizar por falar do Teu amor para aquelas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque sei que o Senhor tem muito ainda esse mês a falar ao nosso coração. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus, nosso Deus, Salvador, Perdoador, sacrifício vivo que morreu na cruz em nosso lugar e que não olha para o nosso passado, mas nos oferece uma oportunidade no presente, que possamos aceitar um presente tão grandioso como recebemos. Nos ajuda, Deus, diariamente. É o que pedimos, Pai. Gratos pelo que o Senhor há de fazer no nosso meio. Amém. E graças a Deus.